Simbora, minha gente. Vamos lá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre urgências em endodontia e, particularmente, sobre o diagnóstico, né, dessas urgências em endodontia. Porque nem todo caso de dor que senta na nossa cadeira, né, é uma dor endodôntica. Conseguem me ouvir? Conseguem ver a tela? Sim. Pronto, vamos lá. Qualquer intercorrência, vocês me interrompam, tá bom? Então, procurando, né, material para a aula de vocês, eu encontrei alguns vídeos no YouTube, tá? Encontrei alguns vídeos no YouTube que falam sobre esse diagnóstico em endodontia. E esse diagnóstico, para a gente procurar vídeos no YouTube e tudo mais, tem que ser de uma fonte segura, né? Então eu trouxe para vocês uma sequência de vídeos que a gente vai olhar, vai discutir e vai relembrar algumas coisas que nós já vimos em OPC3, em CIAL3, em CIAL4, para que vocês estivessem aqui em urgência. Então eu vou passar o vídeo e a gente vai discutir esse conteúdo logo depois. Tentei deixar mais dinâmico, de maneira que vocês tivessem a possibilidade de interagir um pouquinho mais, tá? Durante esses 50 minutos que nós vamos estar juntos aqui, tá certo? Vamos lá. Deixa a internet ajudando. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diagnóstico. A ideia é tentar estabelecer uma sequência lógica de procedimentos para a gente utilizar durante o atendimento de um paciente que chega queixando-se de dor. Então, para começar, vamos imaginar a seguinte situação clínica. Uma paciente jovem, do sexo feminino, chega queixando-se de uma dor aguda, espontânea, do lado direito da mandíbula. Segundo ela, a dor começou fraca há cerca de 5 dias, veio se intensificando, até que há 2 dias atrás a dor se tornou insuportável. Imaginou uma situação dessa? Então imagina essa situação, a paciente na sua frente, necessitando a sua intervenção. Vou te propor 3 questões para você pensar para atender essa paciente. Primeira, o que você precisa saber para atender essa paciente? Segunda, o que você deveria perguntar para ela? Terceira, que outros procedimentos você deveria adotar durante esse atendimento? Sabe as respostas? Quer pensar mais um pouco? Então vamos combinar assim. Você vai dar um pause nesse vídeo agora, pensa a respeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar, ok? Vai lá. Então, pensou? Primeiro eu preciso esclarecer uma coisa. Gente, antes de concluir o diagnóstico, não faça nenhuma intervenção invasiva no paciente. Isso é super importante, porque a maioria das intervenções odontológicas não podem ser revertidas. Por conta disso, só depois que o diagnóstico for concluído é que a gente vai intervir no paciente. Está combinado assim? Então vamos para as respostas. Primeiro eu te perguntei o que você precisa saber para atender essa paciente, não foi? E a maioria fala para mim assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual dente está doendo. E eu pergunto, quem foi que falou para você que é dente que está doendo? Você ainda não sabe. Faz sentido a gente procurar qual dente está doendo antes de saber se a dor é dentária? Não. Até porque, se a dor não for dentária, provavelmente não é você que vai resolver esse problema de dor da paciente, concorda? Então, gente, a primeira coisa que você precisa saber
é se a dor é de origem dentária ou não. Depois que você tiver certeza que a dor é de origem dentária, aí a gente vai atrás do segundo ponto, descobrir qual dente está doendo. E em terceiro lugar, uma vez que a gente já sabe qual dente está doendo, a gente vai procurar se essa dor é de origem pulpar ou periapical. É muito importante a gente pensar esses 3 pontos nessa sequência. Se a gente inverter essa ordem, provavelmente a gente vai ficar girando em círculos e não vai chegar em lugar nenhum. Ok? Se a dor é de origem dentária, qual dente está doendo? Se a dor é de origem pulpar ou periapical. Raciocinar nessa ordem vai te poupar muito tempo durante o vídeo. No início desse vídeo, eu te fiz outras perguntas. Eu te perguntei o que você deveria perguntar para essa paciente, que outros procedimentos você deveria adotar. Nos próximos vídeos, a gente vai entrar em detalhes a respeito dessas 2 outras perguntas e a respeito de procedimentos de diagnóstico. Até lá! Então, gente, antes da gente saber se se trata de uma pulpite reversível ou irreversível, a gente precisa saber se essa dor é de origem dentária ou não. Então, muito mais importante do que a gente identificar qual é o dente que está doendo, é a gente saber se o que está doendo do paciente realmente é um dente. Então, inúmeros procedimentos são feitos para sanar a dor no paciente quando a dor é de origem dentária. Mas existem dores nervosas, existem dores musculares, existem dores de origem postural, né, que envolvem a musculatura, que envolvem compressões nervosas, né, da região de coluna. Então, a gente precisa identificar se nossa dor é de origem dentária ou não. E vamos relembrar aqui rapidinho. Identificamos que a dor do nosso paciente não é de origem muscular, nem de origem nervosa, nem de origem postural, de compressão de nervos que irradiam para a cabeça e pescoço. Identificamos que nossa dor é de origem dentária e a gente vai fazer uma inspeção, né, no nosso paciente, uma inspeção clínica. Lembrando que a evolução do processo infeccioso da cárie pode chegar a lesões pulpares e periapicais. Então, é uma historinha. Então, a gente começa com a lesão incipiente de cárie a nível de esmalte, que se não tiver o fator causal removido ou sanado, ela vai evoluir para a região de dentina. E se a gente não remover esse fator causal e não sanar esse problema, essa cavidade que já se instalou, e ainda tiver, né, estímulo, tiver um fator causal que vai ficar funcionando como um irritante nessa cavidade, essa lesão cariosa vai evoluir e vai atingir os tecidos pulpares. Inicialmente, nós temos o processo reversível, e à medida que esse estímulo e essa agressão biológica aos tecidos pulpares vai sendo agravada, a resposta do tecido pulpar ela pode não ter a mesma eficácia e, ao longo do tempo, sofrer uma falência e ter todo o sistema de canais radiculares contaminados por micro-organismos, com produção de subprodutos agressivos aos tecidos conjuntivo e nervoso, podendo levar o quê? A necrose dessa polpa. Quando esse processo, ainda assim, dentro dessa cavidade dentária, que se chama canal radicular e câmara pulpar, não é sanificada, não é solucionado, esse problema pode ainda persistir com a saída de subprodutos para a região periapical. E aí gera um novo processo inflamatório fora do sistema de canais radiculares.
E aí, esse novo processo inflamatório, apesar de já ser indolor nessa etapa intrarradicular, quando extravasa pelos orifícios apicais, né, das foraminas, do sistema de canais radiculares do delta apical, você tem um novo processo infeccioso numa área que antes era o quê? Inerte, né? Uma área que era antes livre de contaminação. Então, a contaminação ocupa primeiro toda a câmara pulpar e o sistema de canais radiculares, e se eu não tenho essa agressão sanificada, o que acontece? Os subprodutos vão ser extravasados para essa região de osso da região periapical. E vai fazer o quê? Gerar um processo inflamatório nessa região. E aí eu não tenho mais uma dor de origem pulpar, e sim terei uma dor de origem periapical. Então vamos seguir a linha de raciocínio que esse primeiro vídeo fomentou e a gente vai comentar sobre algumas coisas. Importantíssimo para identificarmos se a dor é de origem dentária ou não, a nossa anamnese. A historinha, como começou, um dente que começou doendo com frio, depois com o tempo esse dente não doía só quando era estimulado pela alimentação, por alimentos doces, por alimentos ácidos, por alimentos gelados. De repente esse dente começou a ter uma dor presente a todo momento. Então, essa dor presente a todo momento deixou de ser fraquinha e passou a ser uma dor extremamente forte, que não cedia aos usos de analgésico. Então, essa historinha que o paciente nos conta nada mais é do que todos os nossos subsídios para fecharmos um diagnóstico. Então, nós vamos coletar toda a informação, não só de origem dessa dor, como a história prévia, né, da doença instalada em boca, como também os sinais clássicos que caracterizam cada etapa da doença pulpar e periapical, que nós já aprendemos nas disciplinas que antecederam essa, tá certo? Lembrando que as principais patologias pulpar e perirradicular são de natureza o quê? Inflamatória, mas principalmente de etiologia microbiana. Maíra, dente só dói se tiver bactéria? Não. Ele dói também se eu tiver um trauma, se eu tiver também comprometimento vasculo-nervoso. Mas as principais patologias pulpares e periapicais são de origem inflamatória e microbiana. Então, lembrando, né, que a pulpite reversível, inicialmente, ela é uma dor aguda e imediata, que é sensível, né, ao calor, mas também é aguda, rápida e localizada quando estimulada pelo frio. Então, durante aquela fase que eu tenho um dente cariado, alimentos frios, quentes, doces, ácidos, provocam uma sensibilidade aguda e imediata. Quando removido o estímulo, a dor cessa completamente. Já na pulpite irreversível, que é quando você já tem um comprometimento pulpar, que não consegue ser sanado com a remoção do estímulo, com a remoção do fator etiológico, eu tenho uma dor que espontânea. Ela não é mais causada por nada na nossa alimentação. O dente já dói por si só. Então, é uma dor espontânea, contínua, lancinante, difusa muitas vezes, que o paciente não consegue identificar precisamente de onde ela irradia, tá? Exagerada pelo calor. Alguém se lembra por que essa dor é exagerada pelo calor? E por que o frio pode diminuir? Vamos lá, vamos interagir? Alguém se lembra? Não é o estímulo nervoso que o calor acaba alterando esse estímulo que fica como se fosse uma panela de pressão, e o frio é o contrário? Ele retarda um pouquinho? Nós temos o estímulo nervoso das fibras C pelo calor, mas nós temos também a dilatação do feixe vascular, que vai permitir a saída do exudato das minhas veias,
que vai aumentar a pressão externa e que vai comprimir o feixe nervoso. Lembram que o tecido pulpar ele é composto por tecido conjuntivo frouxo, ricamente inervado e vascularizado. Então, a presença do feixe vasculo-nervoso aí vai fazer com que a saída, né, de líquido de dentro das veias, se eu tenho dilatação das veias, eu tenho abertura dos poros, e a saída de líquido de dentro dessas veias, que vai aumentar a pressão externa sobre o feixe nervoso, tá certo? E na pulpite reversível, o paciente reclama que mesmo na presença de analgésico, a dor cede, mas não passa completamente. Então, quando você vê uma queixa do paciente que diz que a dor dele não passa de jeito algum, que ele pode tomar o remédio que for, você já suspeita imediatamente que se trata de um caso de pulpite reversível, uma inflamação pulpar, tá? De difícil regressão. Na inspeção, nós podemos ver um dente com a restauração bem ampla, uma lesão de cárie bem extensa, que na maioria das vezes vai ter uma exposição pulpar quando se começar a remover essa cárie, tá? Os testes, né? Os testes térmicos ao calor e ao frio, eles podem responder igualmente positivamente se tratar de uma inflamação em seu início. No início da pulpite reversível, naquela fase de transição da reversível para irreversível, o frio ainda pode responder positivamente. Então, quando você tem uma resposta positiva, é porque você sentiu dor, tá? Então, nesses testes térmicos, toda vez que o paciente diz que teve um resultado, quando a gente diz que o paciente teve um resultado positivo, é porque ele sentiu dor quando você estimulou ele a uma dessas temperaturas. Quando a pulpite irreversível ela está instalada 100% em seu franco desenvolvimento, você tem as características clássicas dessa pulpite, onde o calor vai exagerar muitíssimo a dor, e quando você submeter ao frio, o paciente vai sentir um alívio, fazendo uma analogia contrária, né? A dor exacerbada pelo calor, o frio vai fazer o quê? Uma contração do feixe vasculo-nervoso, então vai diminuir uma pressão interna das paredes desse canal. Me fiz entender? Dúvidas? Sim? Sim, meninos? Vamos adiante. Não. Vamos adiante. Vamos ver mais o que o professor Alexandre fala para a gente. Então, pessoal, tudo bem? Esse terceiro vídeo fecha a série inicial sobre procedimentos para diagnóstico. Você lembra que naquele primeiro vídeo, ao atender uma paciente com dor espontânea, a gente propôs 3 perguntas? A primeira pergunta foi: o que a gente precisava saber para atender essa paciente? Essas perguntas foram respondidas no primeiro vídeo. A segunda pergunta foi: o que a gente deveria perguntar para ela? E eu respondi essas perguntas durante o segundo vídeo, que era sobre anamnese. Nesse terceiro, a gente vai se referir ao terceiro ponto: que outros procedimentos a gente deve adotar durante esse atendimento. Quando eu me refiro a outros procedimentos, eu quero dizer outros procedimentos de diagnóstico. Porque para fechar o diagnóstico, a gente vai precisar, gente, de no mínimo 4 elementos. O diagnóstico endodôntico depende da anamnese, do exame objetivo, dos testes e do exame radiográfico. Não depende só da radiografia, embora muitos alunos às vezes achem que sim, considera a radiografia a coisa mais importante do universo, e com a radiografia tudo se resolve, e não é bem assim. A gente tem que lembrar que a radiografia é um dos 4 elementos necessários para o diagnóstico, e a gente só vai fechar o diagnóstico quando a gente tiver essas 4 respostas. O exame objetivo vai permitir que a gente tenha uma avaliação visual do dente. Então, a gente vai procurar cáries, a gente vai procurar restaurações defeituosas, a gente vai verificar a situação da gengiva, se há recessão gengival, outras situações periodontais que podem estar contribuindo
para a dor da paciente. Muitas vezes, a radiografia não mostra nada além do que a gente já está vendo clinicamente no exame objetivo. Então, não aposte todas as suas fichas na radiografia. Ela é importante, mas o exame objetivo também é essencial. Em relação aos testes, a primeira coisa que a gente precisa de lembrar é que existem 2 tecidos dentários que podem doer, a polpa e o periápice. Então, a gente deve fazer pelo menos 2 grupos de testes. Existem testes para polpa e testes para periápice. Vão ser 2 testes, portanto, vão ser 2 diagnósticos. No final, a gente vai ter um diagnóstico pulpar e um diagnóstico periapical. O outro ponto super importante, gente, é o seguinte. Quando a gente faz um teste, o resultado dele ainda não é um diagnóstico. O resultado do teste é simplesmente positivo, se doeu, e negativo, se não doeu. É só isso que você deve anotar nesse momento. O diagnóstico vai vir depois. Como eu já falei, o diagnóstico vai vir quando a gente juntar o resultado dos testes, a anamnese, ao exame objetivo e ao exame radiográfico. Os testes específicos para polpa são o teste de temperatura, e aí eu vou sugerir que a gente utilize preferencialmente o teste com temperatura fria ou o teste de calor. Por que eu prefiro utilizar sempre o teste com temperatura fria? Gente, porque o teste de calor, ele pode estimular o periápice também. Então, quando a gente faz um teste de calor e o resultado gera dor positivo, a gente ainda pode ficar na dúvida a respeito se o problema é pulpar ou periapical. No entanto, quando a gente faz o teste de temperatura frio e a polpa responde com dor, a gente tem uma resposta muito mais objetiva de que o problema é pulpar. Eu gosto muito de utilizar o spray de baixa temperatura com cotonete. A gente molha o cotonete até pingar. Seca o dente. Tem alguns que gostam de passar uma vaselinazinha no dente para não ter perigo daquele gelado grudar no dente. Pode ser um procedimento importante. Encosta no dente, mas não simplesmente encosta. Deixa o cotonete abraçar a superfície do dente. Quando o paciente relatar dor, retira imediatamente. Doeu, positivo. Não doeu, negativo. Outro teste específico para a polpa é o teste elétrico, ou que a gente chama aqui pulp tester. Quando você estiver falando pulp tester, é bom tomar um certo cuidado na pronúncia, porque se você estiver atendendo um gringo que só fala inglês, em inglês é cocô. Você pode imaginar o tamanho da confusão? Se você falar com ele, você vai fazer um pulp tester no dente dele. É que não vai entender. Sei que ele acha que você vai fazer cortador de maçã? e falar, não, pulp tester Onde está o cortador de maçã? para pronunciar direitinho o gringo, pulp tester. Como eu falei, vão ser 2 testes para a polpa. Eu posso escolher um deles, pelo menos. Os testes para periápice vão ser o teste de percussão e o teste de palpação. Pró, Oi, Tá baixo o ficou volume. mudo aí. ficou mudo? Ficou. Foi. E daí tá pedindo pra você aceitar ela aí, que a internet caiu. Ah, não tem ninguém aqui aguardando. Ela já deve ter entrado. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ai, não acredito. Voltou tudo. Vamos lá. E aí eu volto lá no final, para ver se vocês conseguem ouvir de novo.
Conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir Tá agora? baixo, prof. Tá bem baixo. Por que de acho Não. ele tá baixo? Voltou o áudio? Não, prof. Não, pronto. Gente, eu vou descompartilhar a aula. Eu vou descompartilhar a aula e compartilhar novamente, certo? Próxima aula eu vou entrar como no meu celular também, porque aí eu fico admitindo vocês pelo celular. Porque aí não interrompe a aula. Deixa eu ver aqui. Conseguem do mesmo ouvir? jeito, prof. Tá bem baixo. Bom, de qualquer forma, eu vou passar bem baixinho aqui então para vocês e a gente termina de ver ele para discutir. Na opção de volume do seu computador, tipo, deve ter aí, tipo, YouTube, Já botei Teams, no máximo. já? Já botei no Eu máximo acho que já. talvez se desligar seu microfone, talvez aumente lá, não? É, pode ser também. Vamos ver. Peraí, deixa eu desligar meu microfone aqui. Foi não, tá a mesma coisa. Ih, gente, vocês estão ouvindo alguma coisa? Não, Não, tá a mesma coisa ainda, gente. alguma coisa está interferindo no som do vídeo. Então, deixa eu interromper esse vídeo, porque o que ele está falando aí, nós vamos falar depois também. E aí eu compartilho ele no portal, tá? No momento aula. E aí eu compartilho e vocês terminam de ver. O que ele termina de falar ali é que a reprodutibilidade da dor é importante, que se a gente consegue, no momento do exame clínico, no momento que a gente está fazendo as simulações, os testes térmicos a frio, a quente,
palpação, percussão, que a gente consiga reproduzir a dor que o paciente está sentindo, que ele está tentando descrever para a gente. Quando a gente consegue reproduzir essa dor, a gente tem certeza que aquela unidade que a gente está procurando resolveu o problema, tá certo? Então, vamos lá. O que foi que o professor Alexandre falou naquele vídeo? Que sem a anamnese, sem o exame objetivo e sem os testes, nós não conseguimos fechar o diagnóstico somente olhando a radiografia. Nós temos uma grande tendência a radiografar um dente que tem uma cárie extensa ou que tem uma lesão periapical, e a gente tem a tendência a dizer que a origem da dor vem daquele dente ali. Eu, particularmente, já tive alguns pacientes que eu errei no diagnóstico por conta disso. Porque você olha um dente, tem uma restauração muito ampla ou tem uma lesão periapical, ele precisa de endodontia, ponto. Precisaria realmente de endodontia. Mas a origem da dor daquele meu paciente não era daquela unidade, que ali eu já tinha um processo crônico instalado. Eu não estava mais com um processo agudo. E essa dor irradiava de outro dente próximo a ele. Então, para que a gente não incorra no erro numa clínica de urgência, a gente precisa realmente determinar qual é o dente que está com problema. Então, esses testes, somados à imagem radiográfica, vão fechar, né, junto com as características clínicas da dor que o paciente está me trazendo, o diagnóstico que eu tanto preciso para saber qual conduta tomar, que tipo de tratamento eu vou realizar. Se vai ser somente um tratamento restaurador, se vai ser um tratamento endodôntico, se aquela dor está sendo de origem pulpar ou se aquela dor está sendo de origem periapical e eu preciso intervir de uma maneira diferente, tá certo? Então, os testes pulpares térmicos a frio são testes que normalmente diagnosticam dores de origem pulpar e não de origem periapical, tá? Ele fala de um cotonete. Por que que nós não ensinamos com cotonete? Porque o cotonete ele tem uma área muito grande e ele pode não ficar, né, restrito à face vestibular do dente, de um dente só, principalmente se for um dente inferior, que é um dente mais estreito. Então, nós preferimos utilizar uma bolinha de algodão na ponta de uma sonda clínica, de uma pinça clínica, e a gente coloca o jato, né, gelado sobre essa bolinha de algodão até que se formem, ó, cristalzinhos e não necessariamente pingar, como ele fala no vídeo. Então, primeiramente, nós fazemos um isolamento relativo no nosso paciente com rolinho de algodão, tecido mole afastado da unidade dentária, mas nós também não vamos direto ao ponto. Se o dente que eu estou querendo investigar é a unidade 21, eu não posso mostrar ao paciente diretamente a dor ou a ausência de dor com esse teste. Eu preciso fazer com que esse paciente saiba qual é a sensibilidade de um dente rígido, de um dente sem problemas. Então, eu posso fazer no dente homólogo ou em outro dente distante daquela unidade que eu estou querendo investigar, para que o paciente saiba que ele vai ter uma sensibilidade ao teste a frio, porque ele tem um dente vivo, e que assim que eu remover esse estímulo, essa dor, esse incômodo, esse desconforto que o gelo, que o frio causa num dente rígido, vai ser sanado. Então, você explica ao paciente que vai colocar um gelinho sobre o dente dele e que ele vai sentir um desconforto, vai sentir uma dorzinha. À medida que ele for sentindo essa dor, com a mesma intensidade, ele levanta ou abaixa a mão. Então, você explica que você vai colocar um gelinho sobre o dente e, quando doer, ele levante a mão. Quando parar, a sensibilidade, a sensação dolorosa, ele abaixa a mão. Se doer rápido, ele levanta a mão rápido. Se doer devagar, se doer fraquinho, ele vai levantar a mão devagarzinho na mesma intensidade. Isso é um termômetro visual para que você possa medir qualitativamente a dor desse paciente. Então, você faz isso primeiro num dente que não é o dente a ser investigado, para depois comparar a sensibilidade dolorosa ou a ausência dessa sensibilidade dolorosa no dente que você quer investigar. Entendidos? Não, Me ouviram?
Me entenderam? Sim, Sim, prof. prof. Pronto. Fizemos um teste para vermos a dor de origem pulpar. Doeu? Não doeu? Anotei na ficha. E aí nós vamos para a palpação da unidade que nós estamos investigando. Nós palpamos com a polpa o que digital do nosso dedo. Então, na região periapical daquele dente, nós vamos sentir se tem algum abaulamento, alguma tumefação. Visualmente, nós já vamos ter visto no exame clínico se tem algum ponto de flutuação que sugira que exista um abscesso ou uma fistulação, tá? Mas nós vamos palpar, e nesse momento o paciente vai doer. Doeu, vai dizer doeu ou não doeu, e nós vamos anotar. E nós vamos fazer a percussão vertical e a percussão horizontal na nossa unidade. Fazemos também num dente que não tenha o processo infeccioso a ser investigado? Sim, nós fazemos, quero investigar o 21, faço no 11, o paciente vai dizer, não doeu. E aí, de repente, quando você faz a percussão vertical no dente que você está investigando, o paciente diz, doutor, eu senti uma dorzinha leve nessa unidade. E quando você faz o horizontal, ele diz, doutora, doeu mais um pouco, doeu mais como? Batendo assim ou assim? Porque aí você identifica se dói mais na percussão vertical, na percussão horizontal. Os autores sugerem que dor na percussão vertical é uma dor de origem periapical, e a dor na percussão horizontal é uma dor lateralizada, seria o que? Uma dor de origem periodontal. Mas ambas podem estar presentes nas nossas doenças do periápice, tá certo? Porque nós não devemos fazer a percussão com nossa polpa digital, porque não tem força, né? Na polpa digital do nosso dedo nós temos tecido, né? Então nós temos pele, nós temos musculatura, nós temos gordura. Então essa força termina se dissipando para nossa própria mão. Então, atenção que nosso teste de percussão deve ser feito com instrumentos rígidos, assim como nós fazemos teste de mobilidade com instrumentos rígidos. Tá bom? Entendido até o momento? Sim, prof. E então, depois disso, nós vamos para a nossa radiografia, tá? Como eu falei, eu já incorri em erro de olhar essa radiografia, uma radiografia como essa, e dizer, poxa, a dor vem desse molar. Quando, na verdade, a dor pode estar vindo deste premolar, que pode ter sofrido trauma, que pode estar com uma restauração alta e está sofrendo traumas oclusais durante a mastigação de uma maneira contínua, e em determinado momento, essa região de periápice responde com o processo inflamatório de uma pericementite. Pode vir deste molar, que foi restaurado, por exemplo, sem irrigação, e esse dente pode ter sofrido um aumento de temperatura que pode ter levado a um dano irreversível a essa polpa. Significa que essa unidade não precisa de endodontia? Não. Mas essa unidade pode já ter cronificado, e a dor pode estar irradiando de outra unidade. Então, radiografia não me diz de onde a dor está vindo. A radiografia sugere uma área que eu devo ter uma atenção maior. Mas a dor pode vir desse pré? Pode. A dor pode vir desse segundo molar? Pode. Como também pode vir desse molar. Mas o que eu quero que vocês entendam na clínica de urgência é que o paciente chegou se queixando de dor, você radiografou, você vê uma lesão extensa de cárie com comprometimento pulpar, não significa necessariamente que a dor está vindo deste dente. Pode estar vindo de outro. Eu tenho espessamento do ligamento aqui, eu tenho espessamento aqui também, mas eu também tenho espessamento do ligamento aqui. Então, a gente tem que olhar a radiografia e não olhar somente o dente. Eu tenho que olhar o osso, eu tenho que olhar a raiz, eu tenho que olhar reabsorções, se existirem, eu tenho que olhar a lesão, eu tenho que olhar o canal mandibular, eu tenho que olhar fechamento de ápice, eu tenho que olhar a extensão de restaurações, mas não é a radiografia quem vai me dizer o que eu tenho que fazer.
Quem vai me dizer o que eu tenho que fazer é a característica da dor do paciente, avaliar clinicamente esse paciente extraoral e intraoral, fazer os testes percussivos, né? Fazer os testes de palpação, de percussão, fazer o teste térmico e avaliar cuidadosamente a minha radiografia. Tá certo? Me prometam que quando a gente sentar o paciente na cadeira, nós vamos pensar nisso. Muitas vezes a gente vê uma radiografia e a gente vê uma lesão no periápice. Normalmente, quando eu tenho uma lesão no periápice, a minha doença já passou pela fase aguda, já cronificou. Ela pode estar reagudizando. Lembrando que dor eu sinto em fase aguda. Então, se o paciente está com dor, o meu diagnóstico tem que procurar por uma patologia aguda e não crônica. Entendido? Todos me entenderam? Sim, Pro. Quando eu me Sim, deparo numa clínica de urgência com uma lesão com esse aspecto, eu não vou pensar em dor. Eu vou pensar numa lesão crônica. Eu vou pensar num pólipo pulpar. Um paciente que teve necrose, mas que teve uma exposição dessa polpa ao meio bucal e houve uma epitelização, né, dessa polpa. Houve uma hiperplasia decorrente do processo inflamatório que essa polpa sofreu, mas aqui embaixo eu já tenho um tecido cronificado. É também conhecido como pulpite irreversível hiperplásica ou inflamação crônica hiperplásica. Então, você pode cortar, remover, perfurar com sonda exploradora e o paciente não sentirá dor nisso aqui. Então, nós estamos diante de uma lesão crônica, tá? As patologias agudas do periápice acontecem quando nós temos ou um trauma, que vai gerar um processo inflamatório nessa região óssea, tá? Ou quando eu tenho extravasamento, quando eu tenho exudato para a região periapical de material necrosado, bacteriano, material infectado para essa região de periápice. Então, eu vou ter um estímulo traumático por uma restauração alta, ou por um acidente, por um trauma, um soco, uma pancada na cabeça de um filho, de uma criança, de um amigo. Você está numa balada tomando um drink, passa alguém, bate o cotovelo no seu copo, esse copo bate nesse dente e você sofre. Naquele momento você está sob efeito alcoólico, não sente dor, sente um desconforto, sente uma analgesia ali naquele local, fica meio dormente aquela unidade e depois de um tempo você começa a sentir dor. Então, você tem os pequenos traumas e tem os traumas abruptos, né? Os acidentes automobilísticos, né? Os acidentes domésticos, principalmente em lazer, piscina, cabeça de criança, queda de bicicleta. Então, você pode ter uma pericementite por trauma, tá? E você pode também ter uma pericementite por extravasamento. Se convencionou na clínica chamar pericementite quando a gente faz uma restauração, que a gente não faz um ajuste oclusal bacana e o paciente fica fazendo pequenos traumas ali durante o ato mastigatório. Então, se convencionou chamar de pericementite, mas sabendo nós que pericementite e periodontite apical aguda é a mesma coisa. Só que essa periodontite apical aguda, ela pode ser de origem bacteriana ou traumática. E aí, normalmente, a traumática a gente chama de pericementite. Mas sabendo nós que são a mesma coisa, tá certo? Só que de origens diferentes, tá? Então, nós temos a origem bacteriana, quando eu tenho extravasamento de bactérias para essa região, a periápice, e a traumática, quando eu tenho pequenos traumas ou traumas abruptos sobre essa unidade. Radiograficamente, a traumática não terá uma lesão extensa de cárie, tá certo? Nenhuma restauração grande necessariamente.
Os testes pulpares são negativos para esse dente quando ela é de origem bacteriana. Quando ela é de origem traumática, normalmente os testes são o quê? Positivos. Então, eu faço um teste a frio, um dente que sofreu um trauma, ele não está necrosado. Eu tenho apenas a inflamação da região periapical por conta do trauma que ele sofreu. No entanto, quando eu tenho uma periodontite apical aguda por extravasamento bacteriano nessa região do periápice, a minha polpa aqui já sofreu necrose e o subproduto, os produtos dessa necrose já estão extravasados pelas foraminhas, tá certo? Radiograficamente, para ambos os casos, eu tenho o quê? Um aumento do espaço do ligamento periodontal. Compreendido, meninos? Sim. Vamos lá, então. Se eu não removo esse estímulo, se eu não cuido desse dente para impedir que mais material necrosado, mais bactéria extravase para essa região periapical, vai deixar de ser só um procedimento, vai deixar de ser só um momento de inflamação nessa raiz para ser um campo de batalha travado entre o meu sistema imunológico e aquele batalhão de bactérias e de subprodutos dessas bactérias que estão se alojando nessa região periapical. Então, nós vamos ter o acionamento do nosso sistema imunológico, todas as células de defesa vão travar uma batalha com esses micro-organismos, e nisso tudo nós temos o quê? Perda óssea. Nós temos a formação de uma região que vai abscedar. Por quê? O subproduto dessa batalha travada entre o meu sistema imunológico e as células agressoras são células mortas, né? Formação de pus. Então, nós vamos ter uma região formando radiograficamente com esfumaçamento e, posteriormente, uma lesão bem definida. Por quê? Porque nós vamos ter lise óssea também por conta dos osteoclastos que participam aí do processo inflamatório junto com macrófagos, linfócitos, eosinófilos, linfócitos CD4, CD8, toda a linha de primeira defesa e da defesa imediata, tá? Toda aquela cascata de citocinas, de mediadores químicos da dor vão estar travando uma batalha nesta região. A mesma batalha que foi travada internamente aqui, será travada agora aqui pelas células da vascularização óssea do meu osso trabecular, tá certo? Então, eu vou ter presença de secreção purulenta. E se nós não intervirmos, essa lise óssea será grande o suficiente para que eu tenha essa infecção disseminada para tecidos moles, a depender da região, principalmente se for região inferior, região de mandíbula, eu posso ter mais facilmente um comprometimento sistêmico pela penetração dessa secreção purulenta infectada pelas fáscias musculares, podendo atingir até o mediastino, tá certo? Entendido? Interajam comigo, por favor. Sim, Pro. Não me abandonem, interajam comigo, por favor. Então, gente, se nós não intervirmos para remover o estímulo, aquele abscesso perirradicular agudo, ele pode disseminar pelas fáscias musculares e o paciente tem um comprometimento sistêmico grave, como também o meu sistema imunológico pode conter aquela infecção naquela loja óssea que ele abriu para travar aquela batalha e cronificar o meu processo. E aí a gente passa a ter uma periodontite apical supurativa. O organismo ele vai procurar uma via de expulsar aquela secreção purulenta. E é quando eu tenho rompimento da tábua óssea vestibular ou palatina, vai depender qual é a mais delgada e qual é o caminho que aquela infecção tomou a partir do ápice, tá? Então, cada dente tem sua posição
por onde vai drenar especificamente. E isso já é uma pesca para a nossa clínica de urgência, tá certo? E você vai observar um ponto de flutuação. Quando ele cronifica, eu tenho um ponto de flutuação. Cronificou, dói? Não, Crônico, só. dói? Não, Não. não dói. Não dói. Então, nós vamos ter um processo assintomático. Então, a queixa do paciente é que semana passada teve uma dor insuportável, que doeu muito, mas que depois de 3, 4 dias, essa dor parou e apareceu uma bolinha, uma espinha, doutora, na minha gengiva. E aí, essa espinha abre, sai um líquidozinho, e aí ela passa um tempo desaparecida. Depois, essa espinhazinha volta de novo para o mesmo lugar. Nós estamos diante de um abscesso com ponto de flutuação. Se chega para nós assim, a gente perfura e drena. Se chega para a gente com uma fístula, nós vamos rastrear essa fístula para saber de onde é que vem a origem desse caminho epitelizado, que a fístula nada mais é do que um abscesso que drenou e epitelizou internamente. Então, você tem um leito que sai da região periapical desta unidade, eu acharia que seria desse dente, que tem um canal maltratado, um pino curto, probabilidade de trinca, eu ainda ficaria com dúvida se esse aqui é um abscesso periodontal ou periapical, tudo isso nós temos que avaliar. Então, radiograficamente, por essa radiografia, a gente vê uma lesão difusa aqui no meio, tá? Mas quando a gente rastreia essa fístula, quando a gente coloca um cone acessório na entrada desse abscesso fistulado, né? Na entrada dessa fístula, a gente consegue percorrer o caminho que a secreção fez até sair. Alguns casos, para que a gente, quando solte o lábio do paciente, consiga radiografar sem essa guta pecha ser deslocada, a gente pode prendê-la aqui com top-dam. Então, a gente seca a mucosa, coloca o top-dam prendendo ela aqui na gengiva e fotoativa. Ele vai ficar preso, seu lábio vai passar, vai movimentar e não vai deslocar essa guta. É importantíssimo que nós façamos o rastreamento da fístula toda vez que nós tivermos uma, para nós documentarmos, tá, no prontuário do paciente que você executou o procedimento no dente correto, tá? Porque se você retrata esse dente sem rastrear, removeu o pino, retratou, essa fístula vai sumir? Vai continuar. Não. Vai continuar. E aí o paciente vai dizer, eu fui naquela clínica, gastei um dinheirão removendo o pino, fazendo o canal de novo, botando novo pino, botando coroa, e era de um dente que tinha um amálgama, tá? Simbora. Nós temos outras lesões crônicas também, tá? Que necessariamente não são diferenciadas radiograficamente. Existe uma sugestão de que cistos tenham tamanhos maiores do que granulomas, mas isso não é patognomônico. Eu tenho granulomas grandes e cistos pequenos. Ambos são são lesões periapical, tá certo? Sendo que um não conseguirá ser sanado a partir da endodontia e outro regredirá, tá? Desde que essa endodontia seja bem feita, tá certo? E aí, eu trago para vocês uma reflexão, né? Sobre a nossa clínica diária, não só sobre a clínica de urgência que vocês vão realizar com maestria quando retornarem nossas aulas presenciais, porque vocês vão juntar o conhecimento que vocês têm de todas as práticas cirúrgicas e todas as práticas de endodontia e todas as práticas de periodontia e todas as práticas de dentística que vocês tiveram e todas as práticas de propedêutica que vocês tiveram, que vocês trabalharam com dor. E vocês vão
pensar e juntar tudo isso que está guardadinho no HD de vocês, para que vocês possam traçar um diagnóstico. O paciente chegou morrendo de dor, vai sentar na sua cadeira. Primeira coisa que você precisa descobrir é o quê depois dessa aula de hoje? Por favor, não me abandonem e respondam. Se é Qual de a origem origem da dor? dentária. Exatamente, Caio. Se a dor é de origem dentária, é muscular? É nervosa? É psicológica? É neuronal? Eu tenho uma dor, eu tenho um paciente com a dor que ele diz, doutora, dói aqui do meu ouvido, irradia aqui para o nariz, eu não tenho ideia de onde é. Você vai achar que principalmente é de origem dentária? Não. Nós vamos excluir todas as possibilidades. Sinusite da dor dentária na cabeça do paciente. O paciente chega com dor nos dentes, mas a origem é sinusal. Então, nós temos as sinusites de origem odontogênica e as sinusites não odontogênicas. Então, por conta disso, eu vou sair fazendo endodontia ou exodontia de qualquer dente do meu paciente? Não. Então, você vai fazer com que aquele paciente se sinta melhor na sua presença. Então, vem essa frase aqui que eu trouxe para vocês, que eu aprendi que as pessoas vão esquecer do que você disse. Você pode orientar o paciente como você quiser. As pessoas vão esquecer o que você fez, porque um dia elas esquecem, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, se você as fez feliz ou se você as fez triste, elas nunca vão lhe esquecer, tá? Então, você pode orientar o paciente como for, mas se você tirar a dor daquele paciente e ele sair se sentindo melhor depois que ele esteve na sua presença, você ganha o paciente para o resto da sua vida. Então, esse vai ser o nosso objetivo quando o nosso paciente sentar na nossa cadeira, não só na clínica de urgência, mas em qualquer clínica que vocês estejam. E aqui vai uma provocação. O que é que tem lhe paralisado? O que é que tem lhe deixado estagnado no lugar onde você está? Tirando a limitação de locomoção da pandemia, eu quero que vocês pensem essa semana o que é que lhe deixou parado, que não está permitindo que você cresça intelectualmente e que você cresça como pessoa, tá? Vamos todo mundo pensar o que é que a gente pode fazer para sair da inércia. O que é que a gente pode fazer para sair desse local, da nossa zona de conforto. O que é que eu posso fazer para parar, né, o meu medo de ir adiante, tá? Já refleti um monte sobre isso, tá? Já repeti, já parei para pensar sobre muita coisa que me paralisou e tirou alguns projetos do bolso, tá bom? Eu vou botar uma questão para vocês agora que nós estamos com as 21 pessoas na sala de aula. Deixa eu falar, eu vou colocar a questãozinha da gente no portal. Eu estou sem acesso, vou ver se daqui para de noite o portal reabre para mim. Diz que está sem acesso. Eu vou colocar um quiz, uma questãozinha para vocês. Vocês vão responder. Vamos fazer o seguinte: eu coloco amanhã e dou o prazo para vocês responderem até hoje, a segunda, terça. Vou dar o prazo para ser respondido até quarta-feira, ok? E se alguém ficar sem acesso, oi. É porque tem gente que está sem acesso ainda ao AVA. É isso que eu vou falar agora. Se vocês estiverem sem acesso, não tem problema. Quando tiver com acesso, me avisa que eu reabro, eu relanço a questão, entendeu? Mas quem já tiver com acesso, já manda as respostas, já faz a questão e já finaliza, porque a gente tem uma pontuação a ser lançada e isso vai ser computado, tá bom? Mas quem tiver sem acesso, não se preocupe, porque a gente Ô, Pro, sabe quem está sem acesso. Oi.
Não seria melhor se a gente fizesse como no semestre passado, quem estava sem acesso mandar a resposta por e-mail? Não tem problema. Quando tiver com acesso, a gente manda a questão de novo e fica documentado no AVA. Porque se você Pronto, manda tá por certo. e-mail, não computa que você respondeu, entendeu? Se perde no meu Entendi. e-mail. Eu tenho que ter isso anotado em algum caderninho. Não vai estar anotado aqui no AVA, tá? E se Certo, você obrigada. se você responde no próprio AVA, está documentado o que você fez, tá bom? Pronto, Não se certo. preocupe, não, que quem tiver sem acesso não vai ficar prejudicado por nada disso, não. Tá bom? Ficamos com dúvidas? Não, Pro, tudo certo. Eu quero um feedback no grupo da gente de WhatsApp. O que é que vocês acharam de ter trazido esses vídeos? Se você achou mais dinâmico, se você gostou, se você não gostou. Eu queria que vocês me sugerissem, né, maneiras da gente fazer esse momento da gente durante a semana para que seja mais dinâmico, tá? Para que não seja só eu falando, para que vocês participem de alguma maneira mais efetiva, tá bom? Para não ficar uma coisa monótona. Tá legal? Um beijo no coração de cada um de vocês, uma ótima semana e eu aguardo um feedback sobre a aula de hoje lá no grupo da gente do Zap, tá bom? Tá bom, Pro, Certo, beijo. beijo. Um beijoca, Beijo, mais. beijo, boa semana para vocês.